A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária deu início no último dia 8 ao ciclo de discussões Agricultura em Debate, cujo tema foi o endividamento rural. Participaram da audiência a CNA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a OCB. Vários são os fatores que levam os produtores rurais brasileiros ao endividamento. A crise econômica de 2008 apenas agravou o problema, que antes eram marcados por problemas climáticos, variações cambiais, com apenas 6% da área plantada com seguro rural e pouca assistência técnica. Os produtores rurais brasileiros estão sujeitos ao endividamento. A lei da época previa um crédito bancarizado. Então era fácil você determinar a capacidade de pagamento do produtor. Ele ia no banco, fazia uma operação de custeio, uma operação de investimento, e a esse banco ele pagava as suas parcelas. Hoje é diferente. Hoje o produtor pega recurso no banco, em cooperativas, em tradings, em multinacionais. E não há como determinar a capacidade de pagamento desse produtor. Também é difícil a gente saber qual é o tamanho desse passivo. Não há registros. Hoje nós temos o RECOR, que ele registra uma operação quando ela é feita, porém ele não a evolui no momento em que o produtor faz o pagamento. E isso dificulta nós sabermos qual é o tamanho dessa dívida e o que fazer. Porém, andando pelos estados brasileiros, conhecendo, nós temos um projeto chamado Campo Futuro, em que a gente monitora custo de produção e preço em 158 municípios brasileiros, a gente observa que o cenário melhorou. E temos endividamento crônico em algumas regiões, como o Nordeste. Nordeste é o quadro crítico hoje, que em alguns casos nem mesmo a renegociação de dívida traria benefícios àquela população. Tem dívidas que o produtor não consegue pagar, tem dívidas de muitos produtores que já nem estão mais na atividade, como é o caso das dívidas transferidas para a União. Se nós fôssemos fazer um mapeamento hoje de endividamento no país, nós teríamos alguns custeios prorrogados na região sul do país, prorrogados principalmente em função de problemas climáticos naquela região que dificultaram o pagamento das parcelas de custeio. Nós temos endividamento de máquinas e equipamentos, principalmente com bancos de fábricas na região centro-oeste, e temos endividamento crônico de dívidas bastante antigas na região nordeste. Então, esse seria um quadro do endividamento no país. O problema maior que eu vejo da questão de crédito e endividamento é que só prorrogar a dívida não basta. É preciso vincular essa renegociação a um instrumento de gerenciamento de risco. Senão ele volta a ter dificuldade, volta em um momento de preço baixo ou de problema climático a se endividar novamente. E isso vai alimentando esse problema que já perdura anos. O diretor do Departamento Financeiro e Proteção de Produção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, João Luiz Guadagnin, apresentou dados para comprovar o investimento do governo na agricultura familiar. Veja. Não é tão desagradável assim, porque a agricultura familiar brasileira é a que mais paga. A inadimplência no Pronaf é das mais baixas de todos os sistemas de crédito que nós temos hoje no Brasil. Nós temos cerca de 3 milhões e 300 mil contratos no Pronaf hoje, em todas as modalidades, todas as linhas de custeio de investimento, e o índice de inadimplência média nacional não chega a 4%. Isso é menor do que qualquer outra linha, o programa de crédito. A agricultura familiar brasileira toma crédito e paga o crédito, são bons pagadores. É claro que por trás disso existem alguns mecanismos especiais e importantes que foram construídos especialmente de 2003 para cá, com a parceria dos agentes financeiros, especialmente os três, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, que estão aqui, são realmente amigos da agricultura familiar, implementaram mecânicas que facilitam o acesso e em condições adequadas, desburocratizadas, com baixo custo de intermediação, de acesso ao crédito. Outro aspecto é a grande parceria que o Ministério conseguiu construir, especialmente com o Ministério da Fazenda, mas também com o Ministério da Integração Nacional. Nós temos hoje nos fundos constitucionais
dos 3 fundos constitucionais, grandes parceiros da agricultura familiar, grande parte dos recursos. Hoje nós temos no Pronaf 27 bilhões emprestados. A carteira do Pronaf atual são 27 bilhões. Uma boa parte desse recurso é fundo constitucional de financiamento. Tem também um papel de destaque do porquê desta inadimplência bastante comportada, eu diria, né? São as políticas que foram implementadas para auxílio aos agricultores. O seguro da agricultura familiar, ou o Proagro Mais, é compulsório no Pronaf. Todo agricultor que contrata financiamento de custeio para a cultura zoneada ou não zoneada, inclusive, irrigada, tem obrigatoriamente que aderir ao Proagro. Tem obrigatoriamente quando é zoneada, quando não está no zoneamento agrícola, ele pode optar por isso. Mas a maior parte dos financiamentos de custeio, talvez 95% do que nós realizamos, mas só o custeio pecuário praticamente que fica fora disso, tem a proteção de um seguro importante, que cobre 100% do valor financiado, mais até R$ 3.500 da receita bruta líquida esperada. Então, não só cobre o financiamento, como também deixa uma margem de lucro, uma margem de renda, na verdade, para o agricultor. Para o gerente de desenvolvimento de mercados, Evandro Ninaut, ressalta a necessidade de ter uma política agrícola que atenda o mercado atual. Então, aquilo que nós precisamos é de uma política agrícola moderna, que venha atender essa condição de mercado atual. É que nós possamos olhar, sim, pelo retrovisor, sobre a questão do endividamento, porque se não resolvermos isso, nós teremos uma retração no campo e traremos dificuldade na questão do alimento para o meio urbano. Agora nós precisamos olhar para frente na estabilidade, onde precisamos de um seguro no país, né? O que existe hoje não funciona. Nós precisamos da aprovação quanto antes, da regulamentação melhor do fundo de catástrofe, até para que os horizontes eles possam melhorar para o setor agropecuário. O diretor de agronegócio do Banco do Brasil, José Carlos Vaz, prestou contas sobre a atuação do banco com o setor durante o ciclo de debates. Acompanhe. Pensando um pouco em fluxo, eu preciso prestar contas de como o Banco do Brasil vem atuando com o setor. Nós temos 75 bilhões de reais na carteira de negócios do Banco do Brasil. Nós contratamos operações anualmente com 1.600.000 produtores rurais. Nós somos 60% do Sistema Nacional de Crédito Rural. E agora, na safra 2010-2011, fechamos aqui em 31 de março a contratação de 28 bilhões de reais em custeio, investimento e comercialização para pequenos, médios e grandes produtores e empresas do setor, representando um crescimento de 10% sobre o que foi desembolsado no mesmo período da safra anterior. A não realização de uma prorrogação no momento necessário tem diversas consequências. Causa uma perda de eficiência, uma perda de resultado para o agente financeiro, mas, principalmente, gera um aumento da classificação de risco do produtor rural, levando a uma dificuldade de ele tomar novos créditos, e gera aumento das provisões que os bancos têm que fazer sobre essas dívidas. Ou seja, cria uma série de dificuldades. E muitas vezes pode levar a uma inadimplência que leva à descaracterização daquela operação do crédito rural. Nossa inadimplência, mesmo com a carteira prorrogada incluída, que está em extinção, está finalizando, ele está por volta de 1,2% da carteira inteira. Está chegando próximo do nosso melhor índice, que foi 0,8% há 10 anos atrás, 0,8%. Bom, e é isso que eu queria reforçar e deixei de falar. Que nós podemos dar um depoimento claro, porque nós somos o maior credor dos produtores rurais brasileiros, de 1,6 milhão de clientes produtores rurais. O produtor rural brasileiro é bom pagador. Se a gente souber ser proativo, e na maior parte das vezes a situação que ele tem é um problema climático, é um problema de mercado, um problema até que ele poderia ter gerenciado melhor. Mas muitas vezes vai além, não é questão de índole de má fé. É uma questão de enfrentamento daquela situação. Então a gente pode dar esse depoimento. O produtor rural é bom pagador. Agora, quando não se dá um tratamento tempestivo à sua situação, aí sim ele pode entrar num processo em que ele se afasta das boas práticas e aí, eventualmente, nós vamos perder esse produtor. O Brasil perderá esse produtor.
Já o senador e presidente da Comissão de Agricultura, Assir Gurgex, destaca a dificuldade do agricultor conseguir financiamento. Veja. Na realidade, as dificuldades no processo de renegociação de dívidas rurais não são um fato recente e vem se arrastando já há bastante tempo. O fato mais relevante e que causou grande parte do problema para os produtores que tomaram um financiamento rural é que, como as taxas de juros eram bastante elevadas e no processo de renegociação essas taxas continuaram cada vez mais altas. No movimento de redução inflacionária, criou-se uma dificuldade de caixa muito pesada para os produtores. E com isso, agora observa-se que há todo um comprometimento pelo estoque da dívida prorrogada, dada essa característica de alto custo do financiamento. O Agricultura em Debate fica por aqui, mas você pode assisti-lo pela internet. Acesse www.assirgurgex.com.br. Envie-nos um e-mail para sugestões, críticas ou comentários. imprensa.assir@senado.gov.br. Até a próxima!